Né? Jesus é a rocha que jorrou água no deserto. Então vamos aprender de Deus nessa noite. Presta atenção, está com a tua Bíblia aí? A Carol trouxe uma Bíblia, está parecendo aquelas Bíblias de monge, olha lá. Monastério, sabe? No monastério tem aquelas Bíblias grandes, antigas. Então veja bem. Abra a tua Bíblia em Êxodo, capítulo 12, verso 37 e 38. Êxodo 12, verso 37 e 38. Lá no início da Bíblia. Êxodo. Quando vocês encontrarem, diga amém. 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 Diz assim, na minha tradução: assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar os meninos, porque não se contava mulher e nem menina, era só homens que se contava naquele tempo. E subiu também com eles muita mistura de gente, ou seja, gente de outras nações, de outras etnias, e ovelhas e bois, e uma grande quantidade de gado. Irmão, a Bíblia diz que eram entre 2 e 3 milhões de hebreus saíram do Egito. Hebreus, egípcios e vários outros povos que também resolveram seguir os hebreus, que resolveram adorar o Deus único. Então, a Bíblia diz que, contando todos, porque só se contava homem, então é fácil. 600 mil homens vezes 2 dá quanto? Cada um, a maioria tinha esposa. Só aí já dá, sem contar as meninas. Então só de hebreus eram 600 mil. Fora os agregados que foram. Então eram entre 2 e 3 milhões andando no deserto, entre gado, ovelha, gente, criança, era muita gente. Era o equivalente, naquela época, a 3% da população do mundo. Estimada naquela época em 70 milhões de almas no mundo, 3% era de hebreus, e esse povo saiu do deserto. Você já parou para imaginar, meu irmão, minha irmã, como uma multidão de hebreus bebia água na peregrinação durante 40 anos no deserto? Você já parou para pensar? Não tinha água encanada, não tinha água mineral, não tinha filtro. Como é que foi? Vamos falar só dos homens, 600 mil homens para beber água, como é que faz? No deserto que eu estou falando. No deserto, eles estavam no deserto, eles saíram do Egito, lá perto do Rio Nilo, e foram embora. E aí? Já parou para pensar? A pregação é um momento para você meditar na palavra, para você entender quem é Deus. Porque às vezes você está achando que com sua força do seu braço, você consegue fazer alguma coisa. Sem Deus você não é nada. Deus não precisa de você. Agora você precisa dele. Então, afinal de contas, né, deserto não tem água. Na maioria da sua extensão. Exceto por alguns lugares que a gente chama de oásis. Né? Quem sai do Marrocos e vai para a Arábia Saudita passa por um deserto imenso, que são dias e dias e meses andando, que são os beduínos, e eles têm alguns oásis que eles sabem e eles param lá para reabastecer os camelos. São poucos os lugares, né? Um oásis é um lugar onde tem água e algumas plantas, palmeiras normalmente. Fora disso não tem mais, velho. É só areia e sol. De dia 40, 50 graus. E de noite frio. Porque o deserto faz um frio muito grande à noite. Uma equipe de arqueólogos constatou em território egípcio que esse tipo de local era usado por homens há pelo menos 7 mil anos. Desde aquela época até os dias atuais, os oásis, existentes até os dias atuais, eram utilizados, e são até hoje, como apoio para as caravanas comerciais, porque os beduínos ainda existem, e são muitos que não querem vir para a cidade, continuam morando no deserto, mesmo lá no Bahrein, Omã, né?
na região dali de Dubai, mesmo com toda aquela riqueza, há pessoas que são beduínos e eles não querem aquela riqueza. Eles querem viver a vida no deserto. Tem muitos. Se vocês assistirem na televisão, você vai ver os beduínos como eles vivem, nas tendas, com cabras, com bois, com camelos, né? Existem camelos que custam $50 mil. Sim, dos beduínos. Então, esses lugares ainda existem, esses oásis, né? Esse é o único lugar, né, onde você encontra água no deserto. E podem aí descansar esses beduínos, ou quem estiver no deserto, da viagem, do cansaço, do sol, e abastecer os camelos, porque eles bebem água e eles acumulam água num lugar chamado Corcova. O camelo tem uma e o dromedário tem 2 corcovas. São da mesma família. Então, nesses oásis tem vegetação, normalmente palmeiras, né? Tem, em alguns lugares se acham tâmaras, e é o lugar onde eles param para se reabastecer e para descansar. Bom, eu fiz uma imagem, pedi para colocar ali. 2 a 3 milhões de pessoas saíram do deserto. Dá uma olhadinha, claro que isso é uma imagem pintada, mas foi mais ou menos isso aí, ó, de gente que saiu do Egito. É gente que não acaba mais. E eles foram para onde? Para o deserto. Bom, eles comiam maná. Eu vou pregar sobre maná no próximo domingo. Porque não adianta eu falar do maná e não pregar sobre maná, porque tem um manto no maná. É domingo que vem. Quem vai vir domingo que vem? Domingo que vem eu prego sobre maná. Esse maná, a Bíblia diz que ele descia do céu. Maná é uma substância provida milagrosamente por Deus, que serviu como principal alimento dos israelitas durante toda a peregrinação no deserto. 40 anos eles comeram maná. Com algumas exceções, quando eles pediam carne, aí Deus mandou umas codornizes, mas o alimento era o maná. Hoje eu não vou me aprofundar no maná. Domingo que vem, você não perca o culto que eu vou falar sobre maná. Hoje eu quero me ater à água. Há 2 relatos bíblicos muito importantes sobre isso no Antigo Testamento, que tem como protagonista Moisés, que foi quem Deus escolheu para liderar o povo e levar o povo do Egito para a terra prometida. Nas 2 situações, a Bíblia fala que o povo hebreu sentiu sede e procurou Moisés. Eles reclamaram tanto que até ameaçaram voltar para o Egito. Moisés chegou a pensar que seria morto pelo povo lá em Refidim. O povo ficou nervoso e ameaçaram ele. O que nos chama a atenção é que aparece uma rocha no deserto. Vocês têm que entender que o povo saiu com provisões de água do Egito. As águas eram, não sei se vocês já viram aquele negócio feito de couro, com uma tampa. Eles saíram com aquelas coisas que eles tinham cheia de água do Egito. Só que a água acaba no deserto. E acabou. Toda a provisão de água acabou. Então, o que tinha, né? O deserto, principalmente na região que eles passaram, não é incomum, somente ainda na área do Egito e da Arábia, que o deserto é cheio de montanhas rochosas. Eu também coloquei uma imagem ali, ela vai aparecer daqui a pouco, ali. Peguei uma imagem do Egito, lá do deserto, é mais ou menos isso aí, ó. Olha lá que beleza. Montanhas e areia. Areia e montanhas. Tá aí. Esse é o lugar por onde o povo teve que andar 40 anos. Bonito, né? Presta atenção nisso aí. O que tinha então de especial nessa rocha que a diferenciava ela dessas demais rochas aí, que
Essa é uma foto recente. Que rocha é essa que era diferente dessa aí? Porque se as montanhas eram assim, as rochas estão aqui, ó. Aqui assim dá para a gente ver uma rocha. Que rocha era essa? Nos dois episódios, tanto o episódio do Sinai, que é o primeiro, quanto o episódio em Refidim, Deus manda Moisés ferir a rocha. Eu vou ler na Bíblia para que você possa acompanhar. Êxodo capítulo 17, versos 4 e 7. Êxodo 17, 4 a 7. Vai dizer assim: então clamou Moisés ao Senhor. Moisés fez o quê? Reclamou, que está escrito aí? Reclamou, né? Alguém aqui gosta de reclamar com Deus? Não, né? Porque a palavra é clamar, não é reclamar. Se liga aí, reclamão. Troca a palavrinha para clamar. Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhes resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel e chamou o nome daquele lugar de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então está aí biblicamente a referência de que Moisés feriu a rocha. Moisés então obedece à ordem de Deus e da rocha jorra água viva lá no Monte Sinai. Foi a primeira vez. Observe o detalhe: água viva. Presta atenção: água viva. Está ligado aí? Vou repetir: água viva. Não é água morta nem água podre, é água viva. Que saciou a sede de todo o povo. Presta atenção: 2 milhões de pessoas, gado, cabrito, ovelha. Tudo isso foi saciado. Presta atenção nos detalhes, senão você não pega o manto. A numerosa nação de Israel, no meio do deserto, foi saciada com água viva. No segundo episódio, o povo está com sede de novo e procura Moisés. Números 20, de 7 a 11, também no Antigo Testamento. Números, capítulo 20, versos 7 até 11. A Bíblia diz assim: a igreja está silenciosa, a gente escuta até o papelzinho virando. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara, veja que o contexto é outro, e com o seu irmão Arão, reúna a comunidade diante desta, fale aquela rocha e ela verterá água. Vocês tiraram água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente à rocha. E Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Era para bater uma vez, ele bateu 2. E não era para bater, era para ferir. Ferir é tocar. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. Amém aí? Amém. Li os 2 episódios, as 2 situações, Sinai e Refidim. Moisés estava irritado com a rebeldia do povo, porque não é fácil não. Não é fácil você tolerar a ovelha rebelde não. Eu já tive umas rebeldes aqui. Não é fácil não, irmão. Você ensina e nada. Elas são rebeldes por natureza. E Moisés enfrentou isso. Ele estava irritado, então ele não fala para a rocha. Ele bate na rocha com a vara 2 vezes, não como Deus lhe havia ordenado. Isso lhe custa não entrar em Canaã, mas apenas ver Canaã de longe. Deus permitiu que ele visse Canaã, mas ele não entrou em Canaã. Quem entrou foi Josué.
No entanto, a rocha liberou água viva para todo o povo, mais uma vez. Mesmo ele ficando chateado, Deus cumpriu a palavra, porque a palavra de Deus não volta atrás. Quando Deus fala, ele cumpre. Bom, a rocha é Cristo. Moisés bateu em Jesus. Será que o povo hebreu teve sede só 2 vezes nos 40 anos do deserto? Só 2 vezes. 40 anos eu tenho sede só 2 vezes, é? Vamos compreender isso em definitivo nessa noite. Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10, dos versos 1 até o verso 4. Aí já é Novo Testamento. Coríntios é lá no final da Bíblia. Essa Bíblia monástica aí. Isso não é a Bíblia, isso é um monastério vivo. É, da Carol. É um monastério total, completo. 1 Coríntios, capítulo 10, de 1 a 4. Acharam? Amém. Diz assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem, e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Será que eles foram batizados? Foram. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, maná, e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era... Dá um aleluia aí, irmão. Era Jesus o tempo inteiro. Era Jesus o tempo todo. Pegou aí o manto? Amém. Guardou a chave? Glória a Deus. Sempre foi ele. Sempre era ele. Ele sempre esteve presente. Amém. Era Jesus o tempo todo. Sim, meus irmãos e irmãs, era Jesus Cristo. Já pensou? Quem estava com eles todo o tempo era o próprio Filho de Deus, saciando a sede deles. Água viva, se liga no manto, água viva. João capítulo 4, Evangelho de João, está no Novo Testamento. O povo que vai aprender a trabalhar com Bíblia, viu? Até a senhora ganhar a Bíblia da Senhora do Dia das Mães, tá, irmã? A senhora vai ganhar, tá? Vai. João capítulo 4, versos 13 e 14. Vai dizer assim: Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Ele está falando da água da cisterna lá, da mulher samaritana. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar, de água para jorrar para a vida eterna. Pegou o manto? Então quem tem uma conversão genuína e bebe de verdade da água de Deus não cai. Cai não, irmão. Cai não. Não cai. Porque a Bíblia diz que dentro dele jorra uma fonte inesgotável de água viva. Eu me converti em 1997. Entrou uma água aqui e nunca mais saiu. Ela jorra inexplicável e inesgotavelmente. Desde 1997. Nunca parou de jorrar. E está jorrando o tempo inteiro. Por que está jorrando? Porque a minha conversão foi genuína. A conversão genuína não permite que um servo de Deus caia. Não cai, irmão, não tem como. Por quê? Talvez eu tenha uma pequena diferença, porque além de converter, Deus me chamou. Foi na mesma hora. A Suzana viu, outras pessoas viram, a minha filha, outra viu. Foi algo inexplicável. Deus chamou e escolheu e falou: você será como Paulo. Então,
desde esse dia, nunca mais eu abandonei Deus. Nunca mais. Então eu não tenho essa experiência de cair. Não tem isso. Não estou criticando quem já passou por essa experiência. Eu estou dizendo, eu nunca tive essa experiência de cair. Eu plantei meus pés na rocha e fiquei firme. Firme na rocha. Esses dias eu estou com uma música na cabeça, a música está me perseguindo há dias, já chama Firme nas Promessas do Senhor. E a outra música é Segura na Mão de Deus e Vai. Sim, está toda hora na minha cabeça. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Sim. Sim, eu estou com esse negócio na cabeça, essa música. Segura na mão de Deus e vai. Porque quem segura na mão de Deus vai. Porque quem não segura na mão de Deus não vai. Não vai, irmão. Sei que não vai, não vai. Aí o diabo vai apresentar um monte de coisa para a pessoa e ele vai cair. Irmãos, é como um homem que ao construir uma casa cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha. Quem é a rocha? Jesus. Se você fincar na rocha, meu filho, não cai não, hein? Você tem que fincar a sua casa espiritual onde? Na rocha. Você não pode fincar a sua casa espiritual em pastor, papa, bispo, profeta, apóstolo. Você tem que fincar em Jesus. Ele pode até levantar um profeta, um pastor, um mestre para te ajudar. Mas a rocha tem que estar fincada em Jesus. A rocha é ele, não é o pastor. A minha rocha está fincada em Jesus. Porque se eu desfincá-la de lá, eu caio. Amém? Amém. Então veja bem, Lucas 6,48 vai dizer assim: quando vê a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar porque estava bem construída. Está igual a ponte que o povo fez lá no Rio Grande do Sul. A ponte que o povo fez, a ponte não caiu, as outras caíram. Sim, pode procurar na internet, você vai ver. Eles fizeram essa ponte recente, o povo fez, não caiu. Aqui o governo fez, caiu. Se você pega um manto, se você colocar o seu coração, a sua alma na rocha que é Cristo, você subsistirá a qualquer provação, a qualquer situação, a qualquer problema, porque você vai dizer para o problema, para a tribulação, fala assim: a minha vida está nas mãos do Senhor e Ele é a minha rocha eterna. Nada quebra a rocha espiritual que é Jesus. Essa rocha subsiste. E você subsistirá junto com ela se você pegar na mão e fincar a sua casa nessa rocha. Amém? Amém. Quem não tem a casa na rocha, vem um vento, eu vou cair. Não aguenta. Porque a casa tem que estar na rocha. E a rocha é Jesus. Se você fincar a casa lá, acabou, meu irmão. Nada. Paulo vai dizer uma frase, essa semana eu lembrei dela, porque está fazendo 30 anos que o Senna morreu, e ele colocou isso na lápide dele: nada me separará do amor de Deus, nem altura, nem profundidade. Nada. Sabe o que é nada? É nada. Tá ruim? Não, tá bom. Irmãos, eu passei 7 anos aqui em Brusque sem pensar em comprar uma casa. Aí no ano do renovo, Deus falou assim: compra uma casa que eu não vou te tirar mais daqui. E eu estou agora, eu e a minha família, estamos fervendo em oração para Deus nos dar a provisão financeira para a gente dar entrada na casa e financiar a casa. E eu creio que Deus vai dar. Eu creio. Se Deus mandou, posso comprar sem medo, porque a minha fé está onde? Na rocha. Aleluia, glória a Deus. Então a minha casa vai ser construída na rocha. Por que 7 anos? Porque 7 anos é um ciclo. Os ciclos bíblicos são 7 anos. 7 anos é perfeição bíblica. Então agora Deus achou que eu estou pronto.
para mais essa mudança. Amém? Amém. Se quiserem ajudar em oração, pode ajudar, tá? Para colocar lá. Vamos ajudar o pastor na oração pela casa dele. Sem pressa, sem correria, porque na hora certa Deus vai dar o lugar que Ele quer que eu fique. Amém. Não preocupa não. 7 anos depois, pensando em Lá no Mineirão. até da casa do Heriberto seria uma boa, que a gente já come carne lá, né? Né, irmã? Já, se a geladeira está cheia, é só pegar. E viu? Ela já sabe, a geladeira está cheia, é só passar lá e pegar. Vou comer carne todo dia. Nem precisa fazer cozinha na casa, se o Suzano pode ficar na cozinha dele. Para que fazer cozinha? Gastar esse dinheirada. Irmãos, eu posso falar uma coisa com vocês? Eu conheço tanto o Liberto, ele me ama tanto que se eu falar que eu tiver que ir almoçar todo dia na casa dele, posso ir? Posso. Sim, mas eu posso, eu sei que eu posso. Nós somos uma igreja pequena, mas as ovelhas me amam. Amém. Sim, eu sou amado das ovelhas. Amém. Qualquer um aqui que eu falar assim, mudei, estou sem cozinha, eu posso ligar na hora, vou almoçar na tua casa, na hora. Não tem problema aqui, eu não tenho essa preocupação. Pode todo dia, você não tem que estar Todo dia. Pode peixe naquela piscina. Viu? Mas é verdade isso aí, eu estou falando a pura verdade. Você faz isso de coração, não faz? O que tiver na casa dele, eu como junto. Então, amados, o nome disso é cuidado sobrenatural de Deus, irmãos. O cuidado de Deus é sobrenatural. Olha, eu não sou fazer. Olha para quem está falando assim, o cuidado de Deus é sobrenatural. Você não entende não, irmão? Você não entende com a sua limitada mente humana. Você pode ser o que for, o maior cientista, o maior doutor, você não vai entender. Cuidado é sobrenatural de Deus. Então, meus amados, sabe por quê? Observe o que Deus fazia com o povo dele. Presta atenção. Coluna de fogo para alumiar à noite. Lá no deserto ele levantava uma coluna de fogo e tinha luz para o povo. Isso é cuidado. A nuvem ficava sobre eles durante o dia para eles não se queimarem com o sol. Havia uma nuvem, ficava por cima deles. 40 anos a nuvem andou sobre o povo. Cuidado de Deus. Vestes não se acabavam. Sim, meu irmão, não acabava a veste. E sabe o que mais que acontecia? Os calçados das crianças cresciam junto com o pé. Sim, meu irmão, estou falando sério. Pergunta, precisava usar shampoo de babosa, shampoo de não sei o que, condicionador. Não precisava. Nem cozinhar precisava, irmão. Chegava maná, sim. Deus mandava o maná de segunda a sexta-feira. Sábado não vinha, mas sexta-feira vinha em dobro. Era só você catar e fazer o pão. Que benção, irmão. E se você quisesse comer o maná puro, podia comer também, não tinha problema nenhum. Não dava doença, não dava nada. E a água? Água viva. Não tinha flúor, não tinha cloro, não tinha nada, é água viva. Direto da fonte, isso, irmão, você está ligado no manto, é direto da fonte eterna. Presta atenção, irmão, você tem que entender o manto aqui. E aí, o maná caía do céu todo dia de manhã, com orvalho. Você acordava de manhã, já estava tudo prontinho para você. Amém, irmão? Amém. Não precisava tomar banho, porque não havia suor, havia uma nuvem cuidando das pessoas. Vocês têm que entender os mantos. Já falei para você, a pessoa, quando Deus queria recolher, ia ao casal, dorme, que amanhã eu vou te chamar. Dormia, enterrava, morria os dois juntos, não tinha sofrimento, não tinha doença. Como é que vai ter doença se você bebia da água viva e comia maná do céu? Presta atenção, irmão. Glória a Deus, aleluia.
Você crê que Deus cuida dos escolhidos dele? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus cuida, irmão. Amém. Estou te falando, Deus cuida dos escolhidos dele. É tão maravilhoso que o próprio Filho de Deus era essa rocha aí. Aleluia. Glória a Deus. E assim, eu quero que você abra a tua Bíblia em João 7, 38 e 39. Evangelho de João. Vai estar escrito assim, ó. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, ou seja, quase gritou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, aquele valida a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Você tem água viva aí? Amém. Glória a Deus. Se você crê nele, tem rio aí. Aleluia. Glória a Deus. E aí quando você encontra alguém que tem sede, e você tem água viva, ele bebe da tua água. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Jesus disse isso e o evangelista João registrou na Bíblia, quando ele falava para os judeus. Água viva é uma água corrente. Ela não é água parada, ela não tem verme, não tem água viva, ela é corrente. Ou seja, é como água de rio, de um riacho. Ou como diz lá no Rio Grande do Sul, no arroio. É arroio. É, lá não é rio, é arroio. E tem muito arroio bonito lá no Rio Grande do Sul, as águas branquinhas, cristalinas. Jesus não se referiu a uma água de lago. Ele não falou água parada. Ele falou águas vivas, que fluem. Águas que fluem, águas que correm. E sabe por que Jesus falou isso? Porque a Bíblia diz que do trono de Deus flui um rio. Existe um rio que flui do trono de Deus lá na Nova Jerusalém. Já pensou, irmão? Você está lá na Nova Jerusalém, se você estiver salvo, e aí você olhar lá para o trono, está descendo uma água de lá, para você beber. Já parou para pensar? Sabe o nosso problema com o crente? Que a gente não consegue, a gente às vezes não imagina o que está lá. O que está lá é muito melhor que o que está aqui. Então, em Jerusalém existiam tanques, né? Vocês vão lembrar do tanque de Betesda, por exemplo, que ficava esperando o anjo chacoalhar lá. Que tinham água e elas eram renovadas para a purificação das pessoas para ir no templo. Eles entravam dentro daquele tanque para serem purificados, o exterior, e eles poderem entrar no templo do Senhor para levar oferta, para participar do culto. Água viva nunca é a mesma, porque ela sempre está sendo renovada por Deus. Tem água viva aí, irmão? Amém. Quem tem água viva, ele é renovado a cada manhã. Deus é que coloca a água dentro de você e te renova. Quem tem água viva não perde a fé. Quem tem água viva crê em Jesus. Quem tem água viva prega o Evangelho. Quem tem água viva ama vir à igreja. Quem tem água viva entrega as coisas que é de Deus. Quem tem água viva ama evangelizar. E aí vai. Tem água viva aí, irmão? Amém. Glória a Deus. Porque o que nos leva a amar a Deus é a água viva. O que nos leva a permanecer em Deus é a água viva. Se não tiver água viva, não permanece, não, irmão. Cai. Claro. Se você trocar água viva pelo uísque, pela cerveja, aí acabou, está morto. Tá, vai começar a contaminar o templo. O que a Bíblia diz? Vós sois o templo do Espírito Santo. Por isso João Batista batizava nas águas do Rio Jordão, porque eram águas vivas. Amém? Águas vivas. Por isso Jesus vai até ele e diz: batiza-me em águas vivas. Jesus fala de águas no interior, ou seja, águas que tem dentro de nós. Se permitirmos que ele entre, de verdade, ele muda o nosso interior. Então quando você vê alguém que
né, já aceitou Jesus, mas não mudou, a água não entrou dentro dele. Não entrou. Porque a água, quando entra dentro de nós, ela muda a gente. Pode estar furado. Sim, ela aumenta a nossa fé. Ela faz a gente suportar todas as coisas. Ela faz a gente parar de reclamar e mudar o verbo para clamar. Guarda aí na chave. Quem tem água viva confia no Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes que nunca se abalam e permanecem para sempre. Pronto. Pegou, irmão? Amém. Pegou, irmão? Tem água viva aí? Se a gente balançar esse barril aí, vai ter água aí? Glória a Deus. Irmãos, se permitirmos que a água viva de Deus entre dentro de nós, nosso interior muda a nossa conduta, muda as nossas ações, o nosso modo de pensar muda, e o nosso modo de falar também muda, porque tem água viva. Essa semana muda o caráter também. Nosso caráter muda. Aí quando alguma coisa acontece, você tem coragem de defender Jesus. Quem não tem água viva não defende Jesus. Não defende não. Ele não tem coragem de defender. Ele não tem água viva. Jesus é a rocha da nossa salvação. Você crê? Amém. Glória a Deus. Aí nessa noite eu quero te fazer uma pergunta. Tem água aí em você? Amém. Como é que está essa caixa d'água aí? Está cheia? Está mais ou menos pelo meio? Ou está vazia? Caixa vazia, a gente bate nela. Porque é o seguinte, se eu pegar essa caneca cheia de água e bater nela, ó, não faz muito barulho, porque ela está cheia. Toda vez que você está cheio, se o diabo vier bater em você, não vai acontecer nada. Agora, se você estiver vazio, meu irmão, a Bíblia diz o quê? Mente vazia? Oficina do diabo. Se você estiver sem água, o diabo vai achar tudo vazio. Ele vai, posso bater porque agora eu consigo. Por isso que você não pode deixar a sua caixa esvaziar. Você tem que abastecer ela todos os dias. Eu abasteço a minha caixa todo dia. Entre 4 da manhã e 6 da manhã eu estou abastecendo. Estou bebendo. Bebendo aonde? Da fonte. Quem me dá essas pregações? A fonte. Quem me ensina? A fonte, porque eu vou beber da fonte. Não adianta eu beber de outro lugar. Amém? Ah, vou beber de um rio? Não. Vou beber de uma pregação na internet? Não. Onde é que a gente tem que beber? Daqui, a fonte. A Bíblia diz que a Bíblia é a palavra de Deus, então ela é a fonte. Então por que eu vou beber de outro lugar? Eu vou caçar outro lugar, eu não sei o que o outro lugar serve. Eu não sei como é que é a vida pregressa do outro lugar. Por isso que você, mesmo que você não seja dessa igreja, você tem que valorizar o seu pastor, porque ele que passa 7 anos estudando para te trazer todo dia água da fonte para você beber no culto. Verdade. Glória a Deus. Sim, irmão. Água viva. Água viva. É fácil para o pastor fazer isso? Ficar 7 anos procurando beber da fonte para trazer água viva para vocês? Aleluia. É difícil. Então ore por ele, interceda por ele, peça a Deus para dar a ele entendimento, para ele trazer sempre água viva para você. É muito fácil, né? O itinerante, eu já fui itinerante, você faz 5, 6 tipos de pregação e deixa lá. E o cara fala, eu quero que você venha pregar sobre ferramenta. Você já tem a pregação pronta, você vai e prega. Aí você faz aquelas pregações meio tipo coach, assim, cheio de detalhes, aí você explode. Aí você sai da igreja, aquele monte de gente trazer dinheiro, não sei o quê, e o pobre do pastorzinho que fica lá a vida inteira, às vezes nem é valorizado na igreja. Pastor, ele é aquele que vem, não, revela até a identidade da pessoa. Nossa, o homem parece um telescópio espiritual. E o seu pastor que ficou 5, 6 anos, 10 anos, 20 anos ali te alimentando todo domingo.
Se liga, pegaram aí o manto, Amém. valorize o seu pastor, indiferente daqui da igreja, qualquer igreja que você tiver, valorize o seu pastor. Tem água aí? Amém. Glória a Deus. Se há alguém que está vazio no meio de nós, peça a Deus para te encher hoje, meu irmão. Só Ele pode te encher. E aí as águas que Deus tem para nós, elas são águas purificadoras. Porque você pode chegar nessa